Se tem um momento em A Paixão de Cristo que vai além da dor física, da violência explícita e até mesmo da construção histórica, é justamente aquele instante silencioso que o olhar entre Jesus e Barrabás acontece. Esse é um daqueles momentos que duram poucos segundos, mas carregam um peso emocional e simbólico gigantesco. E talvez o mais interessante de tudo é que esse impacto ele não ficou só na tela. Ele atravessou o filme, ele até mesmo atingiu diretamente quem estava ali atuando. Dirigido por Mel Gibson, A Paixão de Cristo é um filme extremamente intenso, que foca nas últimas horas da vida de Jesus. A obra ela é até mesmo conhecida pelo seu realismo brutal, mas também por pequenos detalhes que dizem muito, e esse olhar entre Jesus e Barrabás é um desses detalhes. Barrabás é interpretado pelo ator italiano Pietro Sarubi. Ele aparece como criminoso que o povo escolhe libertar no lugar de Jesus. Ele é colocado ali como alguém culpado, alguém condenado, alguém que deveria morrer. Mas então acontece a troca, e é nesse momento que tudo muda. Quando Barrabás ele percebe que será solto, ele olha até mesmo para Jesus e Jesus olha de volta para ele. E não é um olhar de julgamento, nem tampouco um olhar de raiva, não é também um olhar de dor, apesar de todo o sofrimento que ele estava passando. É um olhar de compreensão, de aceitação e até mesmo de perdão. E é aí que entra a parte mais fascinante dessa história. Em entrevistas, o próprio Pietro Sarubi ele contou que aquele momento não foi apenas atuação. Segundo ele, quando ele olhou para Jim Caviezel, que interpretava Jesus, ele sentiu algo completamente diferente do esperado. Ele até mesmo disse que aquele olhar parecia atravessar ele, que era como se o ator estivesse olhando dentro da própria alma dele. E ele disse que em toda a sua vida ele nunca sentiu algo igual àquilo. Ele fala algo também que é muito interessante. Ele diz que ali não é como se fosse apenas um colega de cena. Ele fala que é como se o próprio Jesus ele estivesse ali, a presença dele no próprio ator. Ele descreve que aquele olhar penetrou ele mais fundo que qualquer lâmina afiada. E diferente do que muitas pessoas pensam, aquela cena não estava no roteiro. Aquela troca de olhares emblemáticos, nada daquilo fazia parte do roteiro. Aquilo que aconteceu não era algo técnico, foi simplesmente uma experiência. E Sarubi ele chegou a afirmar que aquele momento ele teve um impacto tão profundo que mudou a vida dele, que depois daquela cena ele nunca mais foi o mesmo. Agora, para pensar nisso. Um ator no meio da gravação, em um set de filmagem, vivendo uma transformação pessoal real. E eu tô falando um possível encontro com Jesus. Para mim isso levanta uma pergunta muito interessante. O que exatamente aconteceu ali? Do ponto de vista cinematográfico, a cena ela é construída de forma muito simples. E talvez até seja exatamente isso que torna tão poderosa. Porque se vocês verem bem, não tem ali uma música exagerada para emocionar a gente, não há cortes rápidos, não há discursos emocionantes. É só silêncio. São apenas dois olhares, uma troca de olhar. E é nesse silêncio que o filme ele fala mais alto do que qualquer coisa. Barrabás ali ele representa o culpado que é libertado. Já Jesus representa o inocente que é condenado. O que a gente entende com isso? Uma troca injusta. Alguém que não merecia sofrer no lugar de alguém que merecia sofrer. Só que se vocês repararem bem, pessoal, isso aqui não é só uma troca física. É uma espécie de troca simbólica. E quando o Barrabás ele olha para Jesus, é quase como se ele estivesse percebendo isso. Porque veja bem, é como se ele entendesse que mesmo que por um segundo, ele está livre porque um homem inocente ele está sofrendo no lugar dele. E o mais intrigante de tudo é que o olhar de Jesus ali, ele não acusa, ele não cobra, não rejeita, ele simplesmente aceita. E eu falo para vocês que talvez seja isso que tenha atingido Pietro Sarubi de forma tão profunda. Porque eu acredito que não é fácil receber um olhar daqueles. Um olhar que não te julga mesmo diante da culpa. Um olhar que enxerga tudo e ainda assim escolhe não condenar. E eu acredito que isso mexe com qualquer pessoa. Agora vamos trazer essa questão para o público. Por que essa cena impacta tanto quem assiste? Porque de certa forma todos nós nos colocamos no lugar de Barrabás. A gente se vê ali, falho,
imperfeito. E de repente alguém olha pra nós sem julgamento. Porque o mundo ele é totalmente ao contrário. As pessoas elas te julgam a todo momento. E aquela cena ali foi algo que ninguém esperava. E eu acho formidável porque o filme ele não explica isso com palavras. Ele mostra, ele até mesmo confia que você vai sentir isso. E eu acredito que é exatamente isso que diferencia a Paixão de Cristo de muitos outros filmes religiosos. Porque ele não está apenas preocupado em contar uma história. Ele quer fazer muito mais do que isso, ele quer provocar uma experiência. E essa cena, meus caros, é um dos pontos mais claros disso. Outro ponto também que eu achei muito interessante é como o Jim Caviezel ele constrói esse momento. Na minha concepção, ele consegue fazer isso porque o ator, ele simplesmente mergulhou, ele se aprofundou, ele tentou ao máximo recriar o jeito santo de Cristo. E você vê que a atuação dele ali, ela é extremamente contida, ela não exagera, não dramatiza, ele só olha. Só que o cortante disso tudo é que o olhar está carregado de intenção e de presença. E com certeza isso também contribuiu para o impacto de Sarubie. Porque quando um ator está totalmente imerso no personagem, isso pode afetar diretamente quem está contracenando. E aqui parece ter ido muito além da técnica, parece ter tocado algo mais profundo, algo pessoal, algo até mesmo humano. E talvez até espiritual, dependendo de como você interpreta. No fim das contas, essa cena é um lembrete poderoso de como o cinema pode ultrapassar a ficção, como um momento até mesmo encenado ele pode gerar uma reação real, como uma troca de olhares pode dizer mais do que páginas de diálogo. E eu até tô para falar que mais do que isso. Ali é um lembrete de que às vezes os momentos mais silenciosos eles são os que mais transformam. Então na próxima vez que você assistir a Paixão de Cristo, presta atenção nessa cena, mas não só na história. Observa o olhar, a pausa, a atenção e tenta perceber o que está acontecendo ali, além do visível. Porque assim como aconteceu com Pietro Sarubie, talvez aquele olhar também diga algo diretamente para você. Meus queridos amantes do cinema, esse foi o nosso Clube da Análise. Muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça, vídeo toda semana e até a próxima.